Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro tão antigo, pode conter a explicação sobre o mundo, o mal, o sentido da vida e até o seu futuro? Já tentou ler e parou em Gênesis? Já ouviu falar de Davi, Moisés, Apocalipse? Mas nunca entendeu como tudo se conecta? Segura isso, a Bíblia não é uma coleção de histórias soltas, ela é uma única narrativa com começo, meio e fim, uma história real com guerras, traições, milagres, promessas, juízo, restauração e no centro de tudo um plano, o plano de salvação. Neste vídeo, eu vou finalmente te ajudar a entender a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse. Na parte 1 da história, me vi diante de um vazio absoluto, onde a presença de Deus pairava sobre as águas profundas. Sua voz ressoou no universo: ainda não criado haja luz. E num instante, a escuridão cedeu lugar à luminosidade primordial. Testemunhei a criação dos céus e da terra, dos mares e das montanhas, das estrelas cintilantes e das vastidões inexploradas, cada detalhe meticulosamente projetado pela mão divina, e finalmente, ao atingir o ápice de sua obra majestosa, Deus moldou o homem à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram criados com perfeição, desfrutando da presença do Criador no jardim paradisíaco do Éden ali, em total harmonia e comunhão com ele. Caminhavam em liberdade e pureza. Era o início de uma história que transcenderia os séculos e ecoaria por toda a eternidade. Na parte 2 da história, me vi diante de um cenário de paz e harmonia no jardim do Éden, onde a presença de Deus era como suave brisa, acariciando minha pele. Cada flor, cada árvore, cada animal refletia a perfeição da criação divina. Adão e Eva viviam em total comunhão com o Criador, desfrutando da intimidade e proteção que só Ele poderia oferecer. Os dias eram repletos de serenidade e alegria. Não havia medo, culpa ou separação, porém um intruso se fez presente naquele paraíso, a serpente astuta e mentirosa. Sua voz sibilante ecoava dúvidas, onde antes reinava a confiança, com palavras envoltas em engano. Ela sussurrava mentiras sedutoras, que despertavam a cobiça nos corações inocentes de Adão e Eva. E foi assim que o fruto proibido foi colhido. Os olhos se abriram para a vergonha e o pecado entrou no mundo. A ruptura da comunhão perfeita com Deus deixou uma marca indelével na história da humanidade. As vestes de luz deram lugar à nudez da culpa. O som das pisadas divinas no jardim foi substituído pelo ruído do esconderijo e do medo. Mas mesmo diante da queda inevitável, Deus nunca deixou de oferecer esperança. Naquele momento fatídico, ele proferiu a promessa do descendente vindouro que esmagaria a cabeça da serpente maligna. O plano de redenção já estava em curso para restaurar o que fora perdido. Senti a brisa fresca da manhã enquanto observava Noé, um homem justo diante de Deus, erguendo com determinação a arca imponente. Cada martelada ressoava como um sinal de esperança em meio à iminência do dilúvio devastador que se aproximava. Os dias se passavam lentamente, e a incredulidade dos outros ecoava na vizinhança. Por mais de 100 anos, Noé perseverou na construção da embarcação, obedecendo às detalhadas instruções divinas. Lembro-me da cena solene quando as nuvens escuras começaram a se acumular no horizonte e as primeiras gotas de chuva caíram, pontuando o início do juízo sobre a terra corrompida pelo pecado. Com um estrondo ensurdecedor, as comportas do céu se abriram e as águas irromperam dos abismos, cobrindo tudo em seu caminho. Mas dentro da arca, abençoada por Deus para ser o refúgio seguro, uma luzinha de esperança brilhava no meio da tempestade furiosa. A cada dia de confinamento percebíamos a soberania divina, operando milagres de preservação e provisão.
O som ensurdecedor das águas cessou, e o sol timidamente rompeu as nuvens, dissipadas sobre o novo mundo pós-dilúvio no alto do Monte Ararat. Sentimos a terra firme sob nossos pés outra vez. Ao sairmos da arca para testemunhar os destroços da antiga ordem, sendo lavados pelas águas purificadoras, um arco-íris majestoso adornava o céu como sinal eterno do pacto gracioso de Deus com toda a criação. Foi ali que compreendi profundamente que Deus julga o pecado, mas sempre oferece uma porta de escape. Sua fidelidade supera qualquer tormenta, e sua misericórdia renova todas as coisas. Enquanto observava o horizonte tingido pelo rubro poente, a brisa suave acariciava meu rosto, ainda ecoavam em meus ouvidos as palavras sussurradas pelo vento da promessa que Deus fizera a Abraão. A distância entre nossa terra natal e a terra prometida parecia um abismo intransponível, mas a fé em nossos corações nos fazia avançar passo a passo. Dias se transformavam em noites, e as estrelas cintilantes no céu noturno pareciam contar histórias antigas de fidelidade divina. Cada etapa da jornada era marcada por um novo desafio, um teste de confiança, uma confirmação do cuidado incessante do Altíssimo. Quando nossos pés finalmente tocaram o solo árido da terra de Canaã, era como se o tempo tivesse parado para testemunhar a concretização de uma promessa milenar, As paisagens verdejantes e os frutos abundantes eram reflexos tangíveis da benevolência de Deus para conosco ali. Plantamos raízes profundas da fé, regadas com lágrimas de gratidão e sorrisos de esperança renovada. Cada passo dado na direção do propósito divino nos aproximava mais do coração do Pai Celestial. Abraão não era apenas o pai de uma nação, ele era o símbolo vivo da confiança inabalável no Deus que cumpre suas promessas. E assim, sob o manto estrelado da noite na terra prometida, eu aprendi que a fidelidade de Deus transcende as estações da vida e que seu amor é a âncora segura em meio às tempestades. Enquanto a luz da aurora começava a atingir o horizonte dourado com seus primeiros raios, meu coração pulsava em antecipação pela jornada que se desenrolaria diante de meus olhos. Era como se as areias do tempo tivessem aberto diante de mim o capítulo mais extraordinário da história do povo hebreu, um capítulo permeado pela libertação divina e pela promessa imortal da terra prometida. Moisés, o líder escolhido por Deus para guiar os israelitas para fora da terra opressiva do Egito, era mais do que uma figura heróica. Ele representava a própria manifestação da providência sobrenatural de Deus na trajetória de seu povo eleito. A cada passo naquela terra árida e impiedosa, sentia o peso da responsabilidade e a magnitude do propósito divino ecoando em cada fenda rochosa e cada palmeira solitária. As pragas enviadas sobre o faraó eram muito mais do que fenômenos naturais, eram manifestações poderosas do juízo e redenção divino sobre uma nação que escravizara seus filhos escolhidos. O clamor das águas represadas do Mar Vermelho ecoava nas paredes íngremes das margens, enquanto testemunhávamos o milagre incomparável se desdobrar diante de nossos olhos maravilhados, as ondas se apartando, revelando um caminho seguro no leito seco para além das águas revoltas. Cada lágrima vertida sob a opressão egípcia tornava-se um cântico de vitória à medida que atravessávamos as profundezas aquáticas, escoltados pelo sopro protetor de Deus sobre nós. Deixando para trás os grilhões da escravidão, caminhávamos rumo à liberdade com um coro de esperança, vibrando em nossos corações cansados. E no resplendor dessa aurora libertadora, sobre as areias douradas à beira-mar, eu soube, sem sombra de dúvida,
que a mão poderosa de Deus nos guiaria através dos desertos inexplorados até encontrarmos nosso lar prometido. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tonalidades douradas, me encontrava diante do desafio iminente, conduzir as tribos de Israel à terra prometida. Meu coração pulsava com uma mistura de determinação e reverência diante da tarefa monumental que me fora confiada. Cada passo dado no solo árido era acompanhado pela presença inabalável do Altíssimo, cuja sombra protetora pairava sobre nós como um escudo invisível. Jericó erguia-se diante de nossos olhos como uma fortaleza intransponível, suas muralhas imponentes desafiando nossa fé e coragem. No silêncio tenso antes do embate, a promessa divina ecoava em minha alma como um sussurro reconfortante, e porão abaixo das muralhas com estratégias que transcendiam a lógica humana. Fielmente seguimos as instruções celestiais. O som dos chofares ressoou pelas planícies, enquanto nossos passos circundavam a cidade antiga, em um ritual de adoração guerreira que ecoava através dos séculos. E então, no auge da obediência e fé inabaláveis, as muralhas intransponíveis cederam perante a manifestação do poder sobrenatural de O brado triunfante ecoou pelos vales circundantes, anunciando não apenas nossa vitória terrena, mas a certeza indelével da presença divina em cada batalha travada em nome da promessa cumprida. Enquanto os ciclos de pecado e arrependimento marcavam a história de Israel, Deus, em sua infinita misericórdia, escolheu homens e mulheres corajosos para liderar seu povo em tempos conturbados. Sob a sombra protetora do Altíssimo, testemunhei os juízes sendo levantados por ele para proclamar liberdade e justiça. Débora, com sua sabedoria estratégica e coragem inabalável, era como um raio de luz perfurando as trevas da opressão. Gideão, o improvável herói, revelava a força da fé diante das adversidades mais implacáveis. Sansão, embora enfraquecido por seus próprios desejos, ainda assim era usado por Deus para executar juízo sobre os inimigos de Israel. Em cada ciclo de queda e redenção, a mão soberana do Criador se fazia presente, tecendo os destinos dos juízes e do povo escolhido em um intricado padrão de amor e compromisso divino. Enquanto as brumas da alvorada se dissipavam lentamente num dançar sutil, eu me vi diante do esplendor silencioso da manhã, onde cada raio de luz parecia tecer uma sinfonia de cores e sombras sobre a paisagem serena. Na calma matutina, meus pensamentos se voltaram para Davi, o jovem pastor ungido como rei sobre Israel pelo próprio dedo de Deus, a figura frágil e corajosa que enfrentou leões e ursos nos pastos da Judéia. Agora se erguia como um gigante na história de um povo desgarrado, sua harpa ressoando os acordes da gratidão. Numa noite estrelada, suas mãos hábeis empunhando a funda contra o gigante filisteu, seu coração quebrantado diante das falhas humanas que mancharam sua trajetória real. Sob o manto azul celeste do céu, Davi reinava com ousadia e fé, um monarca segundo o coração de Deus. Os salmos entoados sob o céu estrelado ecoavam pelos vales e montes. As danças sagradas em adoração ao Altíssimo ressoavam nos átrios do templo em Jerusalém. As batalhas sangrentas pelos territórios disputados, as alianças forjadas com sabedoria estratégica, os pecados confessados em lágrimas de arrependimento. Cada passo desse rei poeta soldado revelava a complexidade da alma humana diante da presença santa do Eterno, diante da presença santa do Eterno. E mesmo quando as sombras da traição e rebelião pairaram sobre seu reinado, Davi permaneceu como farol de esperança para gerações futuras, apontando para o Rei Eterno que haveria de nascer em Belém. Jesus, descendente real dessa linhagem marcada pela graça e
Enquanto eu contemplava as visões profundas e misteriosas que se desdobravam diante de mim, era como se as cortinas do tempo se abrissem para revelar não apenas o presente, mas o futuro glorioso que aguardava o povo de Israel. O profeta Isaías, ungido pelo Espírito Santo, foi arrebatado em êxtase espiritual até os aposentos celestiais do Altíssimo ali, diante do trono majestoso e resplandecente. Ele viu serafins flamejantes, entoando hinos. Suas vozes reverberavam pelos corredores celestiais, anunciando a santidade insondável do Senhor dos Exércitos. Em meio ao fulgor radiante da glória divina, Isaías sentiu seu próprio ser sendo purificado e consagrado para a grandiosa tarefa que lhe fora confiada proclamar as palavras do Altíssimo ao povo eleito. As visões se sucediam como caleidoscópios de revelações transcendentais. Ele contemplou a Deus, assentado no trono de justiça e misericórdia, viu os pecados da nação sendo expostos à luz penetrante do Eterno, testemunhou a promessa de redenção e restauração sendo proclamada sobre Jerusalém. Cada palavra pronunciada pelo profeta ecoava como trovões nos vales ressequidos da incredulidade. Consolai, consolai o meu povo, dizia o Senhor. A mensagem de esperança ressoava como um cântico suave no meio da angústia e desolação. Isaías profetizou não apenas juízo sobre as transgressões do povo, mas também a vinda do servo sofredor, aquele que levaria sobre si as enfermidades e iniquidades da humanidade. E assim, no silêncio solene da Câmara Celestial, eu testemunhei a voz profética, ecoando através dos séculos, apontando para o Messias vindouro que traria salvação e libertação à humanidade perdida. Enquanto eu mergulhava nas visões proféticas do apóstolo João, fui arrebatado por uma trama cósmica de proporções insondáveis diante dos meus olhos deslumbrados. O cenário se transformou em um espetáculo celestial de grandiosidade indescritível. O universo parecia pulsar com uma energia divina, e eu me vi envolto numa aura de reverência e temor diante da majestade do eterno. Anjos flamejantes entoavam louvores em coros celestiais, as vozes ecoando como trovões nos corredores infinitos do tempo. Diante do trono resplandecente, o próprio Jesus se erguia em toda a sua glória, os olhos flamejantes penetrando até o âmago da minha alma. Ele era o leão da tribo de Judá, o cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Em seus dedos estavam as estrelas, em seu peito o fogo purificador da justiça, em sua boca a espada afiada da palavra de Deus. Cada cena se desdobrava com intensidade avassaladora, os selos sendo rompidos um a um, os cavaleiros do Apocalipse avançando sobre a terra num ímpeto avassalador, as trombetas soando o chamado ao arrependimento e à restauração. Era como se cada símbolo, cada visão tivesse um significado profundo, além da compreensão humana. O dragão antigo rugia de fúria, a besta surgia do abismo com sua marca sinistra, os anjos derramavam taças de ira sobre a criação dolente. No entanto, mesmo em meio à escuridão crescente, havia uma luz inextinguível brilhando no horizonte, a promessa da Nova Jerusalém, descendo dos céus como uma noiva adornada para seu noivo celestial. Ali reinaria a paz eterna, ali cada lágrima seria enxugada, ali não haveria mais dor, nem luto, nem clamor, porque tudo seria feito novo. E na iminência desse grandioso desfecho cósmico, onde os céus e terra se encontrarão numa dança eterna, ouvi ressoar as palavras finais: eis que venho sem. E meu ser inteiro clamou em resposta: vem, Senhor Jesus. Era como se meu espírito ansiasse pela plenitude da redenção final, pelo abraço eterno do Pai, nos braços acolhedores da eternidade. Jesus morreu a sua morte para que você viva a vida dele, e hoje
Essa história pode se tornar a sua clique aqui para mergulhar ainda mais fundo nas Escrituras. Esta parte do seu roteiro está vazia.